Olá pessoal, dando continuidade, ao nosso tema aí, porque sofremos, a gente vai falar hoje sobre aquela busca, que nós começamos aí há anos atrás, em busca de respostas, sobre a vida, de como que o universo funciona. E quando eu peguei o Livro dos Espíritos lá pela primeira vez, eu me deparei com a primeira pergunta que me deixou assim extremamente surpreendida. E a pergunta número 1 é: o que é Deus? E eu fiquei surpreendida primeiro, porque veja, a pergunta não era quem era Deus, ou quem é Deus. Mas a pergunta é o que? Isso me intrigou profundamente. E aí eu fui lá, claro que muito curiosa, para ver qual era a resposta. E a resposta que está lá no Livro dos Espíritos, da pergunta número 1, é que Deus é a inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas que existem. Ora, isso me deixou pensando, se Deus é a inteligência, então nós, seres humanos, que temos a inteligência de Deus, somos também deuses? E a resposta é sim. Nós, como seus filhos, somos sim herdeiros, co-criadores dessa inteligência suprema. E aí, no decorrer do estudo do Livro dos Espíritos, eu queria saber mais quem era, como que se manifestava esse Deus. Porque até então, o Deus que eu conheci, através de minha mãe, através das religiões, era um Deus muito enérgico, digamos até que um Deus parcial, que dava a uns privilégios e a outros ele castigava. E eu acredito que a maioria das pessoas sempre ouviu dizer, que Deus castiga tudo aquilo que a gente faz de errado ou que a sociedade considera de errado. E eu tinha ainda muito esse Deus dentro de mim. Eu tinha, para falar bem a verdade, eu tinha medo de Deus. Eu acredito que eu não sou sozinha nesse conceito. Eu tinha muito medo. E algumas religiões, inclusive, continuam ainda, ensinando isso, que a gente deve temer a Deus. Não, gente. A gente não tem que temer a Deus. A Deus a gente tem que amar. É diferente. Eu sei que muitos vão ser do contra e vão dizer que nós temos que temer, que ser servos, porque está escrito lá no Velho Testamento, porque Moisés escreveu, enfim, eu entendo tudo isso e já fui ver também esses conteúdos. E realmente, se nós pensarmos, vamos pensar lá no Pentateuco, a época de Moisés, num povo ainda bárbaro, vivendo 40 anos no deserto, a gente vai ver que era necessário que se tivesse leis para que se governasse esse povo, para que não houvesse uma matança, para que não houvesse uma agressividade, uma mortandade em massa. Então, as leis, elas foram colocadas, e principalmente a pena de talião, que é o olho por olho e dente por dente, foi colocada justamente por causa disso, para que houvesse esse controle, da massa. Mas passados passado tempo, passado os séculos, Jesus veio trazendo uma outra proposta. A proposta de Jesus era diferente. Jesus vinha apresentando um Deus não mais como o Deus a quem nós devemos servir, mas a um Deus a quem nós devemos amar. Ele se refere a Deus como Pai. Ele não se refere a Deus como o Senhor e o seu escravo. E foi isso que ele ensinou para nós.
E a gente tem que se atualizar no tempo e no espaço. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam as qualidades. Para que a gente conheça Deus, nós precisamos analisar as qualidades de Deus. Então, quais são as qualidades de Deus? Primeiro, que Deus é eterno, ou seja, não teve começo e nunca terá fim. Então, ele simplesmente é. Diferente de nós, suas criaturas, que tivemos um começo em algum momento do tempo e do espaço. Nós emergimos desta inteligência suprema. Então, nós somos imortais. Nós tivemos um momento de criação. Não teremos fim, por isso imortais. Segundo, que Deus é a inteligência suprema. Ele é a própria inteligência. E nós temos inteligência como atributo. Então, é diferente. O Criador da criatura. Que Deus tem todas as virtudes na perfeição máxima. Ou seja, Ele é todo justiça, infinitamente. Todo bondade, infinitamente. Todo misericórdia, infinitamente. Todo amor, infinitamente. Essas são as virtudes, esse é o caráter, né, de Deus. Ele simplesmente é. Que Deus é todo o bem, todo o amor, porque não pode haver amor se não houver o bem. Então, só existe o bem. Então, o mal, ele não existe. Ele é uma criação. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Outro atributo de Deus, ele é imaterial. Deus não está sujeito às leis da matéria, porque se ele estivesse sujeito às leis da matéria, nem os astros, nem a nossa Via Láctea trabalharia em perfeita harmonia, porque teria que viver dentro das oscilações materiais de Deus. Então isso também não existe. Deus, ele é imaterial. Outra virtude também, outro que a gente deve conhecer de Deus, que Deus, ele é onisciente. Onisciente, ou seja, a consciência divina é a única que existe. Nós estamos inseridos dentro da consciência divina. Então, quando você pensa alguma coisa, você pensa com a mente de Deus. Quando a gente sente alguma coisa, a gente sente dentro de Deus. Nós estamos inseridos neles e Ele em nós. Outra virtude também é que Ele é onipresente. Claro, se Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então, quando se diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, que Deus não tem a ciência, é a mais pura verdade. E hoje, com os estudos da mecânica quântica, da física quântica, a gente pega essas perguntas, essas respostas que foram dadas para nós no Livro dos Espíritos, e a gente junta com todo o conhecimento científico que se tem hoje, e a gente vê que é a mais pura verdade. Que Deus é uma única onda de inteligência. E nós estamos inseridos e mergulhados e imersos. É como assim, se Deus fosse um grande oceano e nós fôssemos as gotinhas desse oceano. É assim que a gente percebe que Deus não está lá longe, como as religiões até hoje colocaram na nossa cabeça. Que Deus está lá no alto, que eu preciso procurar Deus lá no espaço infinito. Não, não. Deus não está no espaço infinito, Ele está aqui dentro. Para eu orar a Deus, eu tenho que olhar para dentro de mim. Eu tenho que estar em mim. Quando eu estou em mim, no meu eu estou encontrando com Deus. Eu até deixei um outro vídeo aí falando sobre o eu. Toda vez que eu entro em contato com o meu eu estou entrando em contato com Deus. Porque eu sou
a consciência. Nós somos espíritos, consciência, já desenvolvida, andando pelo universo. Então veja, você não é o seu corpo. Se você olhar para a sua mão, você não é a sua mão. Você não é o seu pé. Nós não somos nem a nossa cabeça. Nós não somos o corpo. Nós estamos dentro de um corpo. Ele nos serve como um instrumento para o desenvolvimento das virtudes do nosso espírito. Portanto, o que nós somos é consciência o tempo inteiro. Tanto é que se tirar essa consciência aqui, sair fora do corpo, o corpo vai retornar aos elementos químicos normais da Terra, mas a consciência sobrevive. Por quê? Porque o espírito, ele é imortal. E nós vamos nos manifestar nas outras dimensões, com outros corpos. Isso é um assunto depois para outros vídeos. Mas enfim, o que nós precisamos hoje entender, o que eu consegui entender nessa minha busca, né, para entender o funcionamento da vida, do universo, para entender Deus, o porquê de estar aqui, ela se baseia sempre nesse tema fundamental da vida, é entender primeiro o que é Deus. Porque enquanto eu não entender o que é Deus, enquanto eu não senti-lo, quando eu não sentir essa presença divina em mim e na minha vida, fica muito difícil a vida. Aliás, eu diria que o sofrimento, ele vai ao quadrado. Por quê? Intelectualmente, é muito importante que a gente entenda. Porque se a gente não tiver essa explicação, fica difícil conceber a ideia do abstrato ainda para nós, que vivemos na terceira dimensão e que utilizamos apenas de 5 sentidos para compreender as coisas. Então, atualmente, isso se apregoa muito também no campo científico, né? No campo científico que foi newtoniano, que a gente só consegue abarcar aquilo que os nossos olhos podem ver, que os ouvidos podem ouvir, o que nós podemos cheirar, o que nós podemos sentir com o nosso paladar e tocar. Mas fora isso, existem outros sentidos, que são os sentidos do espírito. E os sentidos do espírito começam aqui, no sentir. É o que nós precisamos agora, que nós estamos vivendo essa transição planetária, é o próximo chakra que nós vamos desenvolver, que é o do sentido, que é o chakra cardíaco. O nosso coração, inclusive, ele tem um formato de hélice, um formato quântico. Ele gera uma energia quântica. Tanto é que quando você entra num ambiente, se você entra numa sala, ou numa festa, ou em algum lugar, antes que o seu cérebro processe a informação do lugar, o seu coração chegou na frente. Ele tem um poder aerodinâmico. Então, quando a gente abre a porta ou adentra no ambiente, você já sente se o ambiente está bom, se não está, se está coadunando com as suas energias ou não. Depois de uns 3 a 5 segundos é que você começa a racionalizar isto. Mas o sentimento que foi na frente é o que detectou a realidade do que está acontecendo ali. Então, a gente precisa começar agora a prestar atenção nisso, de que nós temos um outro sentido, e prestar atenção nesse sentido. Nós temos que ver também que esse Deus que habita dentro de nós, ele não está morto. Ele não está morto nas escrituras do Evangelho, ele não está morto nos livros de filosofia, em lugar nenhum. Como eu disse, o intelecto ele ajuda a gente a ter uma compreensão. Mas na realidade, nós só vamos compreender Deus quando nós começarmos a aprender a senti-lo dentro de nós. Sentir a presença. E para que a gente sinta essa presença, nós precisamos silenciar os nossos pensamentos. Nós precisamos domar a nossa mente reativa.
que reage a qualquer provocação, a qualquer coisa. Nós precisamos entrar em contato conosco e procurar não pensar em nada, pelo menos umas 3 a 4 vezes ao dia, para que a intuição, para que a inspiração das ideias, daquilo que nós precisamos, chegue até nós através da presença. Nós vivemos num mundo de muita gritaria. Se grita muito, se fala muito, se faz muito pouco. Esse que é o problema. Então, hoje, nesse vídeo, eu quero deixar aqui para vocês esse momento de busca, o entendimento que eu já consegui ter de Deus. Que Deus, a gente entende que Ele existe pelas suas obras. Eu me lembro que quando eu comecei, eu dava aula para as crianças, a gente levava nas cartolinas, né, a imagem da lua, do sol, né, e do sistema interplanetário, e mostrava para as crianças e perguntava: quem foi que criou a lua? Quem foi que criou o sol? Então a gente falava assim: então, a gente não pode ver, a gente sabe que é Deus. E por que a gente não pode ver Deus? Ah, porque Ele é invisível. Mas Ele existe mesmo se Ele é invisível? Aí a gente mandava a turminha toda respirar, né, puxar o ar, falar: você não está respirando? Você não sente o ar respirando? Então, você vê o ar? Não, mas ele existe? Existe. Então, esse era o meio assim mais pedagógico que a gente tinha para mostrar que realmente existe Deus. Essa inteligência suprema, que dependendo da linha de crença de cada um, vai dar um nome diferente. Uns vão chamar de o todo, outros de arquiteto do universo, outros de vida, outros de universo, enfim. Em ciência, em mecânica quântica ou vácuo quântico, não importa. É a mesma inteligência, de onde tudo emerge, de onde tudo nasce. Não existe nada criado pelo homem, pela inteligência do homem. Tudo já existe na mente de Deus. O que nós fazemos é nos conectar com esta presença e retirar dela coisas, elementos que nós precisamos para nós. Então tudo no universo já está criado. Ele é o Criador. Como que a gente faz isso? Nós temos um aparelho chamado mente. A nossa mente não é a nossa consciência, é um aparelho que nós utilizamos para entrar em contato com a criação divina. Então imagina que a sua mente é como se fosse um rádio. Um rádio a gente vai lá e coloca numa determinada estação e ele vai de encontro a uma onda de informação daquela estação de rádio que você colocou. E aí você tem lá a estação que você colocou. Se você quiser uma outra informação, não quiser aquela estação, você vai lá no dial, muda e coloca numa outra estação, não é assim? A nossa mente funciona da mesma forma. Nós entramos em contato, aonde nós colocarmos a nossa atenção, nós nos ligaremos àquela onda de informação. Então, se você se liga a algum conhecimento e você começa a estudar alguma coisa, aquela informação começa a vir a você. Se você começa a desenvolver um trabalho, a inspiração, a intuição virá até você. E se você se conectar com coisas também que te fazem mal, a informação também virá até você. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a faculdade de escolha. Então, o resultado que nós temos hoje da nossa vida é o resultado das nossas escolhas. Então, algumas vezes nós vamos escolher certo, outras vezes a gente vai escolher errado. No mundo que nós vivemos hoje, planeta Terra, ainda de provas e expiações, nós vivemos no mundo da dualidade entre bem e o mal criado pelo homem. O que é o mal criado pelo homem? É um mal que não vai durar. O bem ele é eterno, o mal não. O mal ele tem um tempo para acabar.
Porque o mal é apenas uma distorção, uma escolha errada. Porque nós fazemos a nossa evolução de modo empírico, ou seja, pela experiência. Por isso que nós encarnamos, por isso que nós temos várias vidas, para fazer essas experiências. Algumas, inclusive, dolorosas. Por falta de quê? De conhecimento. Por falta de procura dessas verdades espirituais, essas verdades universais. Nós acabamos fazendo escolhas muito erradas e depois, claro, vamos sofrer as consequências. E essas consequências vão atuar aonde? Nos nossos corpos. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Procurar o conhecimento espiritual de como que essas leis funcionam. Procurar entender que na vida, na nossa vida, na vida com Deus, só existe o bem. Muitos vão dizer assim, nossa, mas então você não lê jornais, você não lê... Sim, eu vejo. Existe a maldade que está no mundo, existe, mas isso é temporário. Eu garanto que é temporário, assim como todo sofrimento que você está passando hoje, ele também é temporário. Só existe um destino para nós, que é a felicidade. O tempo que cada um vai levar para essa conquista vai depender do esforço próprio de cada um. De procurar se libertar da ignorância. Por isso que a gente promove os cursos, por isso que a gente vem aqui através dos vídeos, justamente para clarear os pensamentos. Para que a gente comece a colocar a força no bem. Porque o bem, ele existe sim. E só ele é real. O resto é uma criação mental para que o poder material exerça uma repressão sobre nós. E nós precisamos encarar a vida além desse mundo físico. Além apenas do que a gente pode ver, ouvir, tocar, sentir o gosto. Nós precisamos ver que a vida, ela triunfa muito além dessa matéria grosseira que a gente pode ver. Enquanto nós não tivermos essa consciência, nós ficaremos presos nessa roda de reencarnações, com sofrimentos, vivendo a causa e efeito, às vezes chegando aqui para fazer determinados aprendizados e errando pior ainda do que quando veio da outra vez, recalcitrando nos mesmos erros. É o que a gente vê nos atendimentos de apometria. Você pega 1, 2, 3, 10 encarnações, o espírito, a consciência está fazendo a mesma coisa. Não muda a forma de pensar, não muda seu comportamento. E isso gera o quê? Um atraso na sua economia espiritual. Então, gente, hoje essa visão de Deus que eu trouxe aqui, que é uma visão que te coloca perto de Deus, como diz Joel Goldsmith, à distância de uma respiração. Mais perto do que você olhar para o seu pé. É como ele coloca. Que você possa viver essa experiência. Todas as vezes que você sentir que o fardo está ficando muito pesado, lembre-se, você não está sozinho, nunca esteve. Você é uma criatura divina. Não importa a condição de vida que você está hoje, você é uma criatura divina. E também não importa os erros que você tenha cometido, você é uma criatura divina. E sempre será. E Deus está te esperando para a felicidade. É para isso que Ele nos criou. Ele não nos criou para sermos infelizes e nem para sofrer. Mas Ele nos deu um bem muito grande, chamado livre-arbítrio. Mas em compensação, encheu o nosso coração de amor. Mesmo que o seu amor aí hoje esteja sufocado, mesmo que ele esteja aí meio doente, não importa. Você sabe, todo ser humano, por pior que ele possa parecer, ele sempre tem alguém ou um objeto que ele ama, que ele gosta. E esta natureza ninguém pode mudar.
Eu espero, de coração mesmo, que esse vídeo tenha ajudado você, nem que seja assim um pouquinho. A gente volta para falar mais sobre esses assuntos. Um grande abraço.